Bom, pessoal, estou aqui para a nossa aula que eu vou disponibilizar para vocês sobre graça. Mas nessa aula não falarei sobre graça como um todo, mas sim eu vou tentar falar um pouco sobre graça comum, né? Vou tentar explorar mais sobre ela. Quero agradecer a vocês que votaram sobre essas aulas. Espero que vocês gostem dessa pequena demonstração de aula sobre graça, sobre a forma que eu dou aula, né? Você pode ver um pouco da forma que trabalho, né? E fale aí, pode falar aí nos comentários, debaixo do vídeo aí, o que você achou, o que você acha que faltou, pode ficar à vontade. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre o que é graça comum. O que é graça comum? A princípio, temos que distinguir entre graça e justiça. Antes de adentrarmos no tema sobre graça, temos que fazer uma distinção entre graça e justiça. Porque justiça é algo que merecemos ou que ganhamos por nossas obras. Então, a diferença de justiça para com graça é que a justiça é algo que merecemos ganhar e ganhamos por nossas obras. A graça não é isto. A graça é algo que ganhamos e que não merecemos. Ela é o inverso de tudo isso. Quando Paulo escreve sobre salvação, ele deixa claro que a salvação é que a salvação não é pelas obras. Então, obviamente, ela é pela graça, porque se fosse pelas obras ou pelo aquilo que merecemos, não seríamos salvos. E vamos ver, quando Paulo ele escreve sobre salvação, ele deixa claro que se a salvação é pelas obras, então não pode ser pela graça. Mas visto que é pela graça, não é por meio de obras, tá vendo? Então, se a salvação é por meio da graça, não tem como ser por meio de obras. Não tem como eu fazer algo para com a minha salvação. Porque se graça é algo que ganhamos, é imerecido, né? Então não será por obras, nem por nossa justiça própria. O apóstolo Paulo cita o que Deus disse a Moisés: graça é sempre uma prerrogativa divina e nunca uma exigência. Vamos lá ler Romanos 9, versículo 15. Romanos 9, versículo 15. Diz assim: pois Deus disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei minha compaixão com quem eu quiser. Então a gente vai ver que essa graça, essa misericórdia de Deus é sempre prerrogativa dele, não nossa. É sempre ele que nos disponibiliza essa graça. É crucial que entendamos isso, porque somos inclinados a pensar que Deus nos deve algo. Então veja, dá a impressão que parece que Deus nos deve algo, parece que hoje devemos pôr Deus na parede para ele nos abençoar, nos dar as coisas, cuidar de nós. Então, as pessoas acham que Deus deve algo a elas. Então, por isso, por exemplo, por isso que eu consigo ser salvo, pelo fato que Deus me deve, e isso não existe biblicamente. Cremos frequentemente que, se Deus fosse realmente bom, ele nos daria uma vida melhor e de alguma maneira, uma vida melhor de alguma maneira, mas se pensarmos que Deus nos deve algo, estamos realmente pensando sobre justiça, lembra? E se ele fosse nos dar aquilo que é justo, ou aquilo que merecemos, merecemos o inferno, merecemos ser condenados, né? Merecemos o juízo de Deus, é isso que merecemos, é isso que merecemos. Então, quando falamos que Deus tem que dar aquilo que nós merecemos, se ele nos deve algo, o que simplesmente Deus nos deve é o juízo, juízo eterno. Então, tem essa grande diferença de graça e justiça. Justiça, ela depende de obras e merecimento.
né? Graça, ela não depende de obras nem de merecimento. Quando a Bíblia fala sobre graça, quando está relacionado à salvação, é algo que não precisa de obras e nem merecer. A definição clássica de graça é favor imerecido. Então, isso é óbvio, né? Quando a gente pega o sentido dela, é um favor imerecido. Além de ser um favor, é algo que não merecemos. Quando Deus age de maneira favorável para conosco, quando por nosso mérito não temos nenhum direito a isso, essa atitude de Deus é sempre graça. Então, quando não temos mérito por isso, e quando não temos direito nenhum a isso, isso simplesmente é graça, graça de Deus. E, e vemos não só sobre salvação, mas sobre o cuidado de Deus, o quanto sua graça está nos envolvendo, está em torno de nós, porque não não fazemos nada para merecê-la e não conseguimos cooperar de nenhuma forma com isso. Uma outra distinção importante entre graça comum e graça especial. Então, temos uma outra distinção, que é o que eu já vou trabalhar com vocês, é graça comum e graça especial. A graça especial envolve a redenção que Deus dá aos salvos. Então, a graça especial é para nós que somos salvos. É uma graça especial. Temos uma revelação de Deus, de sua escritura, de nosso pecado, de nossa depravação, e Deus alcança o nosso coração nos chamando e nos salvando. Então, essa é a graça especial. E temos também a graça comum. Ela é chamada de comum porque realmente ela é universal, é algo comum a todos. Nossa, mas há uma graça comum? Porque quando eu falo sobre graça, eu só, eu só penso no que tange à salvação. Não, há uma graça comum. Pelo fato do quê? A graça comum é a misericórdia e a bondade que Deus estende à raça humana. A Bíblia diz que se em sua providência Deus envia chuva sobre os justos e injustos. Então a graça comum de Deus é essa graça que providencia, cuida de toda a raça humana. Então veja, a chuva cai tanto para o justo quanto para o justo, tanto para aquele que vai à igreja, quanto aquele que não vai na igreja, quanto aquele que vai ser condenado, quanto aquele que vai ser salvo. A graça comum é Deus disponibiliza de seu cuidado a um certo nível para com todos. Então, essa é uma graça comum. Por exemplo, mudança nos padrões da vida humana que ocorrem no passar do tempo, qualidade de vida, aprimoramentos na área de saúde e melhor segurança. Tudo isso traz o progresso da graça de Deus através da história. Então, veja, isso é graça de Deus, a graça comum é o cuidado de Deus. Esse avanço na saúde, o avanço na tecnologia, Deus abre o entendimento, Deus está ali guiando aquelas pessoas a fazerem isso. Então, essa é a graça de Deus, porque Ele quer ver o bem maior do seu povo. Veja o quanto somos abençoados por muitas descobertas de pessoas que sequer reconhecem Deus como Deus. Entende? Então, essa é a graça comum, é o cuidado de Deus até através do ímpio para conosco. Vamos ver também ela manifesta na música, na arquitetura, na ciência, né? Na ciência vemos de forma mais ampla, mas também é tudo providência de Deus. Se Deus não abrir o entendimento, a compreensão dessas pessoas, elas não irão descobrir ou ter uma capacidade de pensar sobre o assunto, desenvolver algo, por exemplo, música, por exemplo, obras de arquitetura que são magníficas. Então, é fantástico esse cuidado de Deus através da sua graça comum. Portanto, se Deus tem interesse no bem-estar geral da raça humana, os cristãos são também chamados a se interessarem pelo bem-estar geral também.
Então, se Deus ele tem essa graça comum para cuidar de toda a humanidade, para o bem de toda a raça humana, o bem-estar geral, nós também somos chamados a isso, a se interessar, a se preocupar, a cuidar também. Vamos lá, Jesus diz em Mateus 25, abre aí comigo, Mateus 25, versículo 34 e 36. Mateus 25, versículo 34 e 36. Ao 36 diz assim: Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me convidaram para a sua casa. Estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estavam na prisão e me visitaram. Então veja esse cuidado. Jesus ele fala, isso é importante, porque vocês fizeram por mim, então vocês são herdeiros do reino dos céus. Então essa é uma característica das pessoas que aceitam Jesus, que Jesus está trabalhando em seu coração, das pessoas que de fato são salvas, alcançadas por ele, são pessoas que ali se interessam pelo bem-estar geral. Temos também a parábola do bom samaritano, pelo fato de perguntar a Jesus quem é meu próximo, e ele conta essa parábola sabendo que eles odiavam os samaritanos. E ali um samaritano que cuida daquela pessoa que é roubada, saqueada e até machucada. E Tiago, enfim, para finalizarmos, Tiago 1, 27. Tiago 1, 27. Diz assim: A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, ah, vamos ver que a verdadeira religião é essa: é cuidar do nosso próximo. E a viúva, naquele contexto, era alguém que não conseguia trabalhar, não conseguia ter uma renda, e ele nos aconselha a cuidar. Essa é a verdadeira religião. Esse é o verdadeiro cristianismo, é o cuidado. Vemos o cuidado de Deus expresso na sua graça comum, vemos o cuidado de Deus expresso na sua graça especial para conosco. Devemos seguir esse exemplo. Então, aqui é um breve trecho de uma aula sobre a graça, porque ali trabalhamos a graça comum e a graça especial. Então, aqui, de forma particular, falei um pouco mais sobre graça comum, sobre esse cuidado de Deus gracioso para com toda a humanidade. E se vocês querem que tenham a continuação sobre a graça especial, dê seu like, pode falar para mim nos comentários, comente lá no Instagram, se você quer que aconteça, que tenha a segunda parte dessa aula, falando um pouco sobre graça especial. Muito obrigado, espero que vocês, quem já está assistindo agora, gostaram, que você está assistindo depois goste dessa aula, e não deixe de compartilhar e de comentar aí se vocês querem uma parte 2 sobre a graça especial, o que vocês gostaram, o que vocês acham que faltaram. Muito obrigado. E um aviso aqui, por esses dias, essas semanas, estarei lançando um curso de forma online. Provavelmente falaria um pouco sobre as doutrinas da fé. Então, a Escritura, Deus, Jesus, mas irei falando e formando para vocês no Instagram. Então, fiquem atentos no Instagram, @VandroFreire, que ali logo, logo disponibilizarei um curso sobre esses temas. Fiquem com Deus, muito obrigado pela sua companhia e até mais.